Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. E para mim é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que toca profundamente o coração de Deus. Nós vamos falar das nossas crianças. Isso mesmo, existe uma geração sendo formada, não apenas nas escolas, mas dentro dos lares. E a pergunta que fica é: quem está conduzindo as nossas crianças até a Deus? Eu quero nesse momento que você entenda que às vezes não são apenas as nossas palavras que ensinam, mas são os nossos exemplos, as nossas atitudes ou até mesmo a nossa presença. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios 27. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus: o justo anda na sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A Bíblia está nos ensinando que tudo aquilo que nós vivemos hoje impacta diretamente no futuro das nossas crianças, no futuro do seu filho. Então, quero te convidar nesse momento a ficar conosco, ouvir essa mensagem com o pastor Rosival Molina, mas não apenas ouvir, verdadeiramente se posicionar e ser ponte para uma geração inteira, para as nossas crianças. Eu te espero aqui, até daqui a pouco. Quero te convidar a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 18, verso 15. Os irmãos que acharam, digam amém. Lucas 18, verso de número 15. Nós vamos ler até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: e traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém? Irmãos, atualmente nós temos uma geração que está sendo formada. Nós temos um grupo de crianças, um grupo de jovens, adolescentes que estão sendo formados, não somente nas escolas, mas nas casas, nos lares, nas famílias. E esta geração, esta nova geração, ela tem dois caminhos. Ela poderá ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, ou ela poderá ser vazia de Deus, sem direção, sem referência, sem caminhos, sem uma fortaleza, sem fé, sem tantas coisas, e sujeita, vulnerável a tantas coisas. Existem dois caminhos: ou ela é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, ou é vazia de tudo isso e está vulnerável às propostas do mundo e às propostas do adversário. E a pergunta que eu lhe faço, e a pergunta que precisa ser feita nesta ocasião é: como você está conduzindo as nossas crianças? Quem está conduzindo as nossas crianças? A palavra de Deus nos diz aqui que existiam barreiras, existiam limites, existiam impedimentos para que as crianças chegassem até Jesus.
A Bíblia nos mostra aqui no verso de número 15 do texto que nós lemos de Lucas 18, que traziam as crianças para que Jesus tocasse, mas os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Naquele tempo as crianças não tinham os valores e a importância que elas têm hoje para a sociedade, mas eu quero te dizer que para Jesus elas sempre foram muito importantes. Para Jesus elas sempre foram prioridades. Mas a Bíblia nos diz que haviam impedimentos. A Bíblia nos diz que pessoas impediam, né? E isso revela que algumas coisas podem estar impedindo os nossos filhos, as nossas crianças, de chegar até Jesus, de conhecer Jesus. E às vezes o pior é que às vezes esse bloqueio, às vezes é dentro de casa, de uma forma silenciosa, de uma forma indireta. Às vezes você entende que não está fazendo mal, mas também não está fazendo bem. E a Bíblia nos diz no livro de Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus te deu uma responsabilidade. Deus liberou a você uma grande responsabilidade de conduzir as nossas crianças, de conduzir os nossos filhos, de conduzir a herança do Senhor que está nas suas mãos até Jesus. E às vezes a ausência de espiritualidade dentro de casa, às vezes os pais estão com o corpo presente, mas está com a alma distante, está sendo um impedimento dela conhecer Jesus. Às vezes a falta do discipulado, de falar do poder de Deus, do amor de Deus, do reino de Deus, dentro de casa, tem sido um impedimento para que estas crianças não cheguem até Jesus. E eu quero te dizer que a fé que você deseja que o seu filho e a sua filha possam desfrutar, ela não é vivida só dentro da igreja. Ela precisa ser vivida através da sua casa, através do seu exemplo, através do seu comportamento. Porque crianças não seguem discursos, crianças seguem modelos. Crianças não seguem palavras, crianças seguem comportamentos. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que é tempo de parar para avaliar. Você está conduzindo para onde as nossas crianças? Para onde você tem conduzido as nossas crianças? A Bíblia nos diz no livro de Provérbios 22, no verso de número 6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Você precisa ensinar a criança no caminho, você precisa ensinar a criança caminhando através do exemplo, através das atitudes, e aí, vendo o seu modelo, vendo o seu exemplo, vendo o seu comportamento, ela vai reproduzir o mesmo comportamento, o mesmo modelo. A Bíblia nos diz, irmãos, em Deuteronômio capítulo 6, no verso também de número 6 e 7, que você ensinará toda a palavra de Deus aos teus filhos. Esta é a sua responsabilidade. Deus te levantou como sacerdote, como atalaia da sua casa, como atalaia do seu lar. Deus me trouxe aqui para te dizer que não é só o que você faz que forma o seu filho. Pastor, mas eu estou fazendo isso. Às vezes o que forma o seu filho é aquilo que também você não faz, e alguém vai fazer, o mundo vai fazer. Então Deus nesta noite quer alinhar todas as situações em relação às nossas crianças, e o nome dele será glorificado. O que é que tem impedido o seu filho, a sua filha, de conhecer mais a Jesus?
O que é que tem impedido o seu filho, a sua filha, de estar mais com Jesus? Nesta ocasião, Deus quer alinhar, Deus quer glorificar e tirar todo impedimento, toda situação, toda causa de impedimento, e o nome dele vai ser engrandecido, o nome dele vai ser glorificado. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. O que é que está impedindo o seu filho, a sua filha, acessar o Pai, chegar até o Pai Celestial? Este é um momento de reflexão, e Jesus indica, irmãos, que naquela época, como eu já disse, as crianças eram meio que invisíveis, as crianças eram meio que segunda categoria. A Bíblia nem registra acerca da quantidade de crianças, mas Jesus tem uma percepção diferente. Jesus não só pediu para parar de impedir, mas Jesus ficou indignado. A Bíblia diz no verso de número 16, Jesus, chamando para si, disse: deixar vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que se tem algo que mexe com o coração de Deus, são as crianças. Deus leva a sério tudo que nós fazemos pelas nossas crianças. Toda oração que você faz pelas crianças, toda dedicação que você faz para que as crianças conheçam a Jesus, Deus está abençoando aquelas crianças, mas Deus está abençoando também a sua vida. Jesus leva a sério tudo que você faz pelas crianças. Por isso eu digo, invista nas crianças, esteja com as crianças. A Bíblia diz no livro de Salmo 127, no verso de número 3, que os filhos são herança do Senhor. Essa não é uma herança financeira, é Jesus que dá, Ele que dá. Ele leva a sério. A Bíblia diz em Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Então você tem que entender que cada criança carrega um destino, cada criança carrega uma promessa, cada criança carrega uma identidade, cada criança carrega um chamado de Deus na vida dela. E se você impedir que ela conheça Jesus, se você impedir que ela esteja com Jesus, Deus vai se indignar com a sua vida, com a sua postura. Então, nesta ocasião, Deus me trouxe aqui para te dizer que todo impedimento, toda situação que afastava as nossas crianças de conhecer melhor a Jesus, de saber quem é Jesus, está sendo quebrada em nome de Jesus. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. O mundo acha que as crianças é o futuro. O mundo acha, é o futuro. Deus acha que a criança é o presente. Ele já está trabalhando na vida das crianças. Deus já está operando na vida das crianças. Então, a Bíblia nos mostra, irmãos, que os pais foram chamados para ser pontes e não para ser barreira. E você não precisa ser perfeito, você precisa ser referência de adoração, referência de fé, e inclusive referência de perdão quando você errar. O texto revela que essas crianças lá no verso 16 eram trazidas. Se elas eram trazidas, elas não vinham sozinhas. Alguém decidiu trazer, alguém decidiu levar, alguém decidiu apresentar diante de Jesus. E que você então tome essas decisões de levar as nossas crianças ao Senhor Jesus. Deus entregou aos pais e às mães uma missão. Você é responsável, você é o sacerdote da casa. A Bíblia nos diz em Efésios 6,4: não provoqueis a ira dos vossos filhos, antes criai eles na doutrina da palavra de Deus. Você tem uma responsabilidade. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele era um moço, um jovem.
A Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, no verso de número 5, a Bíblia diz que a fé dele habitou primeiro na avó, Lloyd, depois na mãe, Eunice, e depois nele. Eu quero te dizer que você foi chamado para ser ponte, para que Deus leve a mensagem, a palavra dele até a sua descendência. Deus quer operar na sua vida. Você tem a responsabilidade de apresentar Jesus para as suas crianças. Então, irmãos, não seja impedimento, não seja barreira, seja ponte, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia nos diz que a palavra nos diz assim no verso 17: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O Senhor está me dizendo e te dizendo, que além dele valorizar as crianças, além dele se indignar com aquele que impede, aquele que deixa para depois, que não quer apresentar Jesus, além dele valorizar, além dele se indignar com aquele que impede, Jesus está fazendo uma afirmação muito forte. Jesus está nos dizendo que não é só a criança que aprende com os pais, mas Ele está dizendo que também os pais aprendem com as crianças. Jesus está nos dizendo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E aí nós precisamos entender como que as crianças recebem o reino de Deus. Isso não é uma sugestão, é uma condição. Jesus está dizendo, se você não for como uma criança, se você não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Sabe por quê, irmãos? O que a criança nos ensina? A criança nos ensina que ela tem uma confiança total. Ela não questiona se o pai vai buscar na escola. Ela sabe, ela confia que o pai estará lá para recebê-la, para estar com ela. A Bíblia diz no Salmo de número 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você precisa entender que a criança confia no pai, a criança acredita no pai, e você também precisa confiar no pai, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. A Bíblia nos diz, irmãos, que as crianças têm dependência sincera, dependência total. Elas dependem. Você precisa parar de achar que é a sua capacidade, que são os seus diplomas, o seu saldo bancário, os seus relacionamentos. Você depende de Deus. Você não é nada e Jesus é tudo. Basta uma mudança, basta uma palavra e tudo muda. Você precisa. No dia 7 de setembro as pessoas comemoram independência ou morte. Quando você recebe Jesus como Senhor ou Salvador da sua vida, é dependência ou morte. Ou você depende dele, ou você está morto no pecado. É dependência ou morte. Seja totalmente dependente de Deus. Sabe o que nós aprendemos também com as crianças, irmãos? Pureza de coração. Criança não tem máscara. Criança não tem dificuldade de falar a verdade, se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, né? Ela não fala uma coisa na boca e tem outra no coração. Criança é sincera, e o Senhor me trouxe aqui para te dizer que é preciso cair toda a máscara da ingratidão, é preciso cair toda a máscara do orgulho, é preciso cair toda a máscara, porque senão não entrará no reino dos céus, não vai receber no reino dos céus. E por último, irmão, você precisa aprender com as crianças a ter a fé de uma criança. Você precisa ter uma fé de criança. A criança é assim: se você disser, o papai amanhã vai lhe dar um brinquedo novo, amanhã certamente o papai vai lhe dar um brinquedo novo.
Logo que ela acordar, ela vai dizer assim: cadê o meu brinquedo? Ela acredita em toda promessa, em toda palavra do Pai. Você precisa crer, Deus tem falado, o Pai tem falado, mas você tem duvidado. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que é tempo de alinhar a sua fé, é tempo de ter fé como de uma criança, e o nome do Senhor vai ser engrandecido, o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez saiu do seu controle, mas não saiu do controle do Pai, e o nome dele vai manifestar nessa situação. Sempre digo, irmãos, que tem gente que diz assim: pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja. Eu quero saber quantos anos você tem de fé e de obediência. Às vezes você está há 30, 40 anos entrando e saindo da igreja, mas o Senhor me trouxe aqui para te perguntar: há quanto tempo a sua fé está ativada? Sabe por quê, irmãos? Envelhecer é obrigatório. Hoje você tem 20, daqui a pouco você tem 30, 40, 50. Você não para o tempo está correndo. Envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Tem gente com 60 anos e ainda não amadureceu. Tem gente com 70 anos e ainda não amadureceu. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que é tempo, como diz em 2 Pedro 3,18, é tempo de crescer na graça e no conhecimento. Tenha fé como de uma criança, esteja como uma criança, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você também precisa aprender com as crianças. E hoje o Senhor te chama para restaurar o altar da sua casa. Hoje o Senhor tem um chamado para todas as famílias. Deus quer restaurar o altar na sua casa. Ele quer o altar da presença, Ele quer o altar da palavra, Ele quer o altar da oração. Deus está chamando os pais a voltar com o altar do amor, o altar da comunhão, o altar do culto doméstico. Deus quer visitar. Se você quer uma família fortalecida, se você quer uma família saudável, você precisa restaurar o altar. A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Joel, capítulo de número 1, no verso de número 3, ele diz assim, que a palavra que você conhece, você vai narrar ela aos seus filhos, e os seus filhos aos filhos dos seus filhos, de geração em geração. Deus quer te dizer, através dessa palavra, que a promessa dele não termina em você. A promessa que Deus tem para a sua vida não termina em você, ela transborda para os seus filhos, e ela vai transbordar para os seus netos, e o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. No livro de Atos 2,39 diz que a promessa é para vós, para os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. Uma geração Deus está levantando através da sua vida, um novo tempo Deus está levantando através da sua história, e o nome dele vai ser glorificado. Creia na palavra, pratique a palavra, não impeça que a palavra chegue aos teus filhos, não impeça que a palavra chegue na sua casa. Se esforce, se dedique, renuncie. A Bíblia diz em Marcos 8,34, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar a sua casa através da sua geração. Então, se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Que palavra forte nós vivemos hoje. É um chamado diretamente ao nosso coração. Ser ponte
e não barreira para as nossas crianças. Porque filhos não são apenas uma parte da sua vida. Eles são sim uma missão que o próprio Deus te confiou. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Na terceira epístola de João, capítulo 1, verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir e que os meus filhos andam na verdade. Esse é o maior legado que você pode deixar. Filhos que conhecem, amam e vivem a verdade de Deus. Hoje é um dia de decisão, dia de voltar a buscar a presença de Deus dentro dos nossos lares, voltar a construir altar para Deus dentro da nossa casa, para conduzir toda uma geração. Então sim, hoje é o dia de dizer sim, não apenas com palavras, mas com atitudes. Sim, nós vamos conduzir os pequeninos até a Jesus. Que Deus abençoe você, toda a sua família, derramando bênção sobre a vida dos seus filhos. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.